Amigos queridos, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, convidamos a todos a buscarmos as sintonias felizes, deixando-nos envolver pela suave melodia da música, por esta natureza que nos envolve em vibrações de equilíbrio, pela sinfonia dos pássaros que de longe vêm para saudar o dia que amanhece. Felizes e confiantes, Senhor, te buscamos nesta hora. Sê conosco, Senhor Jesus. Que as infinitas bênçãos do seu amor nos envolvam nesta hora e que juntos possamos somar as nossas mínimas possibilidades, formando um feixe de varas erguidas à luz do seu evangelho de amor. Aqui estamos, Senhor, na condição de aprendizes do seu evangelho, para juntos, somando os nossos esforços, arregimentarmos forças, coragem e bom ânimo, para seguirmos, Senhor, resolutos, diante dos convites renovadores que a vida nos faz. Que possamos dizer sim, Senhor, para as portas que se abrem, para as mãos que se nos são estendidas. Que possamos dizer sim ao compromisso espiritual que abraçamos e que possamos dizer sim, Senhor, eis-me aqui, faça-nos instrumentos dignos e úteis, a serviço do bem, hoje e sempre, e que assim seja, Mestre. Nós estamos no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, perdão das ofensas. O item 14 diz assim: perdoai, pois, aos vossos irmãos, como tendes necessidade que se vos perdoe a vós mesmos. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum em filtrar os erros de vossos irmãos, se eles não houvessem feito senão ofensas leves. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Então a gente tem iniciado essa reflexão de que ao cometermos uma falta moral a alguém, nós magoamos, ferimos, humilhamos e expressamos todas as nossas grandes dificuldades naquele relacionamento. E ficamos, passado algum tempo, num estado de tormento. Demoraremos um tempo imenso da nossa evolução para perceber que os tormentos que eu criei para mim, que são as aflições terrenas que o Evangelho nos mostra, são frutos do mal que eu pratiquei com alguém. E, portanto, para que este mal que eu pratiquei seja transformado em mim, eu preciso ter feito um caminho de aquisições, de experiências, de bons sentimentos, de prática do bem, mesmo que não seja para aquele a quem eu ofendi ou magoei. Mas a misericórdia da justiça divina é tão grande
que oportuniza que estejamos próximos de espíritos mais amenos e mais próximos ao nosso coração, para que a gente aprenda a sentir o amor, a fraternidade, a amizade legítima, a compreensão incondicional das faltas daqueles que nós amamos, para que a gente faça uma pequena experiência do que é a prática do bem. Só então poderemos nos reunir verdadeiramente com os nossos desafetos, para que nós possamos perdoá-los, nos perdoando. Ontem iniciamos essa reflexão sobre o auto-perdão, e o apóstolo Paulo, no item 15 do capítulo 10, diz assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si. Então só há o perdão, o auto-perdão. Eu só me perdoarei se eu perdoar os meus inimigos. Primeiro. Porque se eu não exercer essa indulgência, essa extremada compreensão, essa relevância ao mal do outro, eu não estarei pacificando os tormentos íntimos que eu trouxe. Só quando eu tiver ajustado com a lei, naquele relacionamento, é que eu estarei tirando de mim os tormentos derivados do mal que eu pratiquei, dos deslizes, né? Das iniquidades, dos impulsos irrefletidos, das más tendências, dos meus vícios morais. Eu fiz um saneamento nessas tendências doentes que eu trago comigo, armazenadas secularmente no meu perispírito. Quando isso se resolve, eu saio do tormento, porque me ajustei com a lei. Mas vamos pensar numa situação em que eu, tendo feito um mal extremado para alguém, nessa reencarnação, este alguém reencarna na minha injunção reencarnatória, na intimidade do meu lar. Mas esse alguém pode ter feito um caminho no bem mais relevante, e ainda que eu continue a praticar o mal, ele me perdoa incondicionalmente. Vamos nos sentir assim, sendo perdoados ou recebendo a indulgência de alguém próximo de nós que nos compreendeu, que nos aceitou como somos, que nada pediu, que não exigiu, que não conduziu, que apenas esteve ao nosso lado, nos amando e nos perdoando. A falta que eu cometi com esse espírito está resolvida quando eu sou perdoado por ele? Vamos pensar. É altamente agradável nós recebermos o perdão, porque passa a ser para nós uma referência do que é perdoar. Nós só saberemos o que é perdoar quando alguém já nos perdoou. Quando alguém já foi extremadamente compreensivo com o meu tempo evolutivo, que soube me esperar, que soube me aguardar, que soube me incentivar e, portanto, foi indulgente. Se eu não recebo essa vibração, essa experiência, eu não terei modelos nos quais, na minha rotina, me inspirar a não ser o modelo de Jesus. Mas ainda para a humanidade da Terra, nós temos que ter modelos próximos de espíritos amigos nossos, que, sabendo viver uma experiência que eu não sei, me trouxe um estímulo à renovação através do perdão. Então, você me perdoou. Eu desenvolvi uma extremada gratidão pelo perdão recebido, mas aquilo que é um registro de transgressão às leis divinas em mim, só eu poderei sanear. Você pode me perdoar, me amar, me aceitar, me conduzir, mas isto ainda não me liberta do tormento. Esses tormentos que nós não sabemos a origem, que se apresentam muitas vezes na forma de medos, de ideias persecutórias, de iminência de perigo, de que alguma coisa grave vai nos acontecer, que a gente acha que é um pressentimento, mas não é.
esse estado tormentoso do nosso pensamento está relacionado a culpas do mal que eu te fiz e que você já me perdoou, mas eu ainda não me ajustei com a lei. Eu ainda não estou limpo perispiriticamente na minha própria transgressão. Então, no Justiça Divina, tem uma lição que a gente vai começar hoje, ler um trechinho e talvez continuemos depois, que é a lição perdoados, mas não limpos. Fomos perdoados, mas não estamos limpos perispiriticamente. Em nossas faltas, na maioria das vezes, somos imediatamente perdoados, mas não limpos. Fomos perdoados pelo fel da maledicência que um dia fizemos a alguém. Mas a sombra que tensionávamos esparzir na estrada alheia permanece dentro de nós, por agoniado constrangimento. O impulso colérico que agride o outro, mesmo que o outro me compreenda e me perdoe, essa chama ardente, ela permanece em mim, mesmo que atravessemos séculos. Podemos ter sido perdoados pela brasa da calúnia que fizemos contra alguém. Quantas vezes a nossa palavra dissolveu uniões, comprometeu relacionamentos pela calúnia. Então, fomos perdoados pela brasa da calúnia, mas o fogo que arremessamos à cabeça do próximo para incendiar-lhes o coração, passa a incendiar o nosso. Fomos perdoados pelo corte da ofensa, mas a pedra atirada aos irmãos do caminho volta incontinente a lanhar-nos o próprio ser. Isso é a lei divina. Esse livro Justiça Divina, que vai trabalhar bastante essa questão do perdão, no sentido de que, se nós não arcarmos com a consequência dos nossos atos, nós não reorganizamos energeticamente o nosso perispírito e não conseguimos ter uma base sólida, um alicerce para erguer sentimentos nobres. Sem o perdão, os sentimentos nobres não se alicerçam. Nós ficamos na aparente desculpa, contemporizando a convivência, a pretexto de uma vida social aparente no nosso ambiente familiar, e vivemos na superficialidade, sem ninguém se aproximar, para não se ferir, para não construir, para não caminharmos juntos. Porque a base desses relacionamentos mais profundos está na indulgência, no perdão das ofensas, porque só quando isso se estabelecer em mim é que eu posso dizer que estou limpo sob aquele aspecto. A Célia mencionou o fruto do mal, né? E que o quanto realmente nós precisamos compreender que, mesmo que tenhamos o perdão de alguém, é necessário perguntar para nós mesmos se a matriz daquilo que foi elemento de prejuízo para alguém continua ou não em nós. Porque esse ponto ele é muito importante. E essa pergunta, ela precisa de uma resposta na nossa intimidade. Então vamos refletir num texto de Emmanuel que é intitulado Fruto do Bem. Então tem o fruto do mal e tem o fruto do bem. E esse texto, ele é muito importante porque
ele vai traçar alguns pontos para a gente entender isso. Então ele diz assim: onde estiveres, estarás produzindo, de acordo com as influências que te afeiçoa, e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao seu modo de ser. E diz assim: todos nós produzimos inevitavelmente, e cada criatura, no plano da verdade, é apreciado pelas forças que representa no mundo. Então, todo o tempo nós somos percebidos. Os espíritos superiores, como será que eles nos percebem? Será que eles nos ouvem? Ouvem a nossa voz? Será que eles nos veem, nos enxergam? Nós acreditamos que não. Porque não é esse o mecanismo dos espíritos superiores. Porque o som é uma coisa altamente material. E ver, como nós estamos vendo também, nós precisamos da luz para ver. E a luz é matéria. E os espíritos superiores, eles não precisam da matéria para isso. Então, como que eles nos percebem? Pelo que emitimos em espírito. É assim que nós somos vistos. Isso é tão importante porque cai naquilo que nós algumas semanas atrás falamos do que é essencial, que é o pano de fundo desse estudo todo que nós estamos fazendo. Porque o que é mesmo essencial, definitivamente, não é o que, mas é como. É sempre o como. O que é o ponto de partida. E o como é como nós somos percebidos e como nós atuamos no outro e ao redor de nós. Então, nesse texto, Emmanuel vai falar uma coisa assim, tão profunda, ele vai dizer assim, que o verbo, ou seja, a palavra, que a atitude que nós temos, que o tempo que nos foi concedido para realizar tudo o que nós vamos fazer, que a inteligência e que as nossas convicções, ou seja, que tudo isso que representam expressivo valor na nossa roupagem terrestre, isso não tem nenhum significado se tudo isso não for utilizado para a formação do fruto do bem. Olha que espetáculo isso. Eu estou falando. Isso é um valor. Pode ser considerado um valor. Eu tenho um nível X de inteligência. Pode ser um valor. Eu tenho um tempo. Eu tenho opiniões, pontos de vista. Eu tenho convicções. Tudo isso pode ou não ser um valor para mim. Ele só será valor se isso tudo resultar no bem. Então, uma inteligência bem apurada, bem desenvolvida, pode não significar para o espírito um valor. Pode significar para o espírito uma habilidade de pensar, de calcular, de raciocinar, mas isso não é valor. Então,
às vezes, nós estamos fazendo um monte de coisas. Nós estamos pensando infinitas coisas. Estamos usando a inteligência sem que nenhum valor se estruture no espírito imortal que somos. Olha a grandeza desse entendimento. De novo, outra vez, mais uma vez, nós vamos repetir que muito pouco de tudo que a gente vai viver numa existência vai contar. Porque se nós não temos um estado permanente de vigilância para direcionar para o bem tudo aquilo que está em nós ou que nos foi concedido como um talento ou como uma possibilidade, não vai contar. Não vai valer. Perdemos extraordinárias oportunidades. Então, ele traz nessa lição com tanta clareza o que me adianta ser inteligente. Nada, absolutamente nada, se eu não usar essa inteligência para o bem. Então vamos rever o conceito de bem infinitamente falado aqui, por nós, pensado por nós todos. O que é o bem? O bem é o bem para todos. E a gente só faz o bem quando a gente esquece de nós mesmos. Se eu estou usando a minha inteligência para me favorecer, estou, além de desprezar a inteligência, desprezando o tempo. Estou desprezando tudo e nada vai contar. Como valor estruturado no espírito. Então, ele diz assim, que o fruto do bem que eu faço com o tempo, com a inteligência, com o verbo, com as minhas convicções, com o meu ponto de vista, com as minhas experiências, o fruto do bem é o único patrimônio pelo qual pode o espírito merecer as bênçãos do Senhor e incorporá-la no campo dos próprios dias. Se eu olhar para ontem, qual foi o bem que eu fiz? Se eu não identificar, não contou, não contabilizou. Hoje nós estamos iniciando um novo dia. Qual é o bem que eu me proponho a realizar hoje? No ato de servir, pensando no todo e esquecendo de mim mesmo. Qual é a minha proposta para o dia de hoje? É esse pensamento que vai fazer com que, ao identificarmos o mau fruto, que foi o que a Célia começou a falar, o mau fruto que eu produzi e que, olhando para mim mesmo, percebo que a matriz ainda está lá, que você me perdoou e eu sou beneficiada pelo seu perdão, porque em contato com o seu perdão, eu fico num clima mais propício para as minhas transformações. Então, ao perceber isso, eu tenho que fazer o segundo raciocínio. Bom, agora, dispondo desses recursos todos que nós estamos falando,
é me entregar diariamente para a construção desse fruto do bem. E aí, ainda, ele completa de forma, como sempre, espetacular. Ele completa assim: seja qual for a nossa situação no quadro terrestre, mantenhamos a planta da existência sobre as raízes do Cristo. Então, o que é manter a planta da existência sobre as raízes do Cristo? Para alicerçar esse pensamento, nós vamos ter que compreender que aquilo que Jesus disse aos discípulos, que ele era a videira e os discípulos os ramos, e que para que os discípulos vivessem, era necessário que eles se alimentassem da seiva da videira. Porque sem a seiva da videira, sem a seiva de uma planta, é 100%, vamos melhorar, é 200% impossível ter fruto. É impossível. Se a gente olhar para uma laranjeira que tiver em flor e impedir que a seiva chegue no ramo, a flor cai, não tem fruto. E o galho seca. Agora, de novo, Emmanuel tem uma lição extraordinária, ele fala assim para nós: mas por que que o galho seca? Por que que a gente desconecta da seiva da videira? Porque não cumprimos o nosso dever. Então, aquele que não cumpre o seu dever é galho seco. Que o fogo da purificação vai renovar as intenções e o coração, como diz Emmanuel nessa lição do Caminho, Verdade e Vida, em que ele fala dos ramos da videira. Então, olha a importância de nós compreendermos assim: tudo o que nós temos e os estímulos que recebemos, nada vai valer se nós não estruturarmos e repartirmos o fruto do bem. Você é inteligente? Talvez isso não conte nada. Você tem excelentes ideias? Talvez não sirva para nada. Você tem maravilhosas habilidades? Talvez isso não conte ao seu favor. Porque tudo isso só vai valer se você empregar tudo isso no bem de todos. Então vamos fazer a nossa prece e começarmos a ter um profundo entendimento da necessidade de nós nos enxertarmos na videira do Mestre. O que significa nós pegarmos uma gema? Porque nós somos gemas, criados por Deus. Gemas, tudo em potencial. Nós somos uma gema. Quando a gente pega uma gema de um limão
que na sua natureza tem pouca resistência a quase tudo, mas produz limões maravilhosos, a gente pega uma gema daquele limoeiro, que não resiste à geada, que não resiste à seca, que não resiste a patógenos, mas que traz na sua constituição genética a possibilidade de produzir frutos maravilhosos. A gente pega essa gema, inocula num limoeiro resistente a tudo, os galhos desse limoeiro produzem frutos extraordinários. Fazer a nossa prece. Senhor Jesus, eis-nos aqui, Mestre amado, desejosos de te buscar com o nosso pensamento, para que nós possamos te agradecer pela luz deste dia, Senhor, pela oportunidade extraordinária que vamos ter de construir no espírito imortal que somos um pouco mais de experiência vivenciada no bem. Que nós possamos repartir entre todos nós a amizade, o entendimento, a devoção ao bem, Senhor. Aonde quer que estejamos, sejamos aqueles que ponderam, sejamos aqueles que relevam, que compreendem, sejamos aqueles dispostos a servir em seu nome. Queremos te agradecer, Senhor, 1000 vezes, por esta existência, por este tempo, por este país, por estes amigos, por esta doutrina, Senhor. 1000 vezes obrigado, Jesus, porque nos encontramos aqui. Não queremos mais desistir, Senhor, nem abandonar. Não queremos mais, Senhor, ficar pelo caminho. Não queremos mais construir obras de pedra. Não queremos mais, Senhor, fazer da nossa vida um tempo de iniquidade. Opera, Jesus, pelos nossos braços, pelos nossos pensamentos, pela nossa palavra, alcançando todos os espíritos que necessitam que o Senhor se manifeste. É nesta manhã gloriosa das nossas vidas, Senhor, que encerramos este Evangelho, rogando a sua presença em todos os lares da terra. Que a sua equipe generosa socorra aqueles que irão partir hoje. Que eles sejam acolhidos em ambientes adequados, com a presença daqueles que são servos de Deus. Envolve, Jesus, os governantes do planeta Terra, para que eles despertem para a verdade e possam estar em seu nome. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos, pela presença de vocês.